Bora falar um pouquinho agora sobre biomecânica dos ligamentos e tendões. Beleza? E aí nessa aula agora, a gente vai ver um pouquinho do funcionamento, da importância do tendão e ligamento. Qual que é a função deles, né? O que a gente pode fazer para prevenir algumas lesões e outros aspectos relacionados à sua biomecânica. E para entender melhor isso, a gente vai dar um passo atrás, entender um pouco da fisiologia do tendão, da constituição dele. Tudo bem? Bom, os ligamentos e tendões, eles são basicamente assim, três estruturas que envolvem e conectam e estabilizam as articulações. São os tendões, os ligamentos e o que eu não disse até agora são as cápsulas. O que é a cápsula? Cápsula articular. A cápsula ela envolve, tá? A articulação. A gente vai entender um pouco melhor. Então todas as estruturas são passivas de ação. Então elas não realizam movimento, porque quem que realiza o movimento em si? Os músculos, tá? Então o músculo realiza movimento e aí ele traciona os tendões, que através também do ligamento e cápsula, eles mantêm a estabilidade, permitindo mobilidade para movimentar os ossos. E assim a gente gera movimento. Então são estruturas passivas de ação, não produzem movimento. Mas só que mesmo assim tem um papel essencial no movimento em si, por esses motivos que eu disse agora. E alguns distúrbios e lesões são comuns, né? Então a gente vai entender um pouco a compreender a propriedade mecânica e funcional e a capacidade regenerativa para o tratamento. E entender que, vocês vão entender melhor agora porque eu falei para vocês numa outra aula, se fosse para escolher entre ter uma fratura e ter um rompimento de ligamento ou tendão, eu prefiro ter uma fratura. Por quê? Vocês vão aprender hoje um pouquinho sobre isso. Bom, e o papel principal dos tendões, ligamentos e cápsulas é aumentar a estabilidade mecânica das articulações, guiar o movimento, prevenir o movimento excessivo de ligamento e cápsula, junto com a restrição elástica que eles promovem, e os tendões vão atar o músculo ao osso. Atar quer dizer amarrar. E uma unidade músculo tendinosa é o músculo mais o tendão. Beleza? Bem, a composição e a estrutura. A composição e a estrutura aqui já começa a ficar bastante importante para vocês entenderem o funcionamento, o que a gente pode fazer para poder ter uma manutenção saudável dos ligamentos e tendões, bem como o que a gente pode fazer para recuperar, né, nos processos que trazem lesão. Então, ele é composto por tecido conjuntivo denso, então um tecido colagenoso, fibroparalelo. O que quer dizer? Tem colágeno e é fibro, que tem fibras que são paralelas. Tem pouca vascularização. E aí o que eu falei para vocês quando tem relação com a vascularização, né? Quando tem relação com vascularização, tem a ver com regeneração. Toda vez que tem alta vascularização, a regeneração é boa. Quando tem pouca vascularização, como que é a regeneração? É péssima, tá? Tudo que tem pouca vascularização, a recuperação não é boa. É rico em colágeno, então 1/3 do total. Tem característica também do ligamento e tendão, dá o suporte mecânico e traz flexibilidade também. Os fibroblastos, né? Então tem pouco fibroblasto, tem bastante matriz extracelular, água tem bastante também, substância base e elastina. A elastina funciona para quê mesmo? Ela promove a elasticidade do tecido. E a gente vai aprender um pouco sobre isso. Bom, então o componente. O ligamento e o tendão, eles são muito parecidos. Tá? O que vai mudar mesmo, que vocês vão perceber, é a relação mais em relação à constituição mecânica dele do que o que tem dentro de cada um. Tá? E não é só o termo, né? O que é um ligamento? O ligamento é o que liga um osso a outro osso, que une as articulações. E o que é um tendão? É o que liga o músculo ao osso. Tudo bem, essa é a definição. Mas qual que é a importância que eles têm, né? Por que eles são diferentes? A gente vai ver um pouquinho. Então a matriz extracelular, 80% em cada um. A água, de 60% a 80%. Então a primeira coisa, gente, presta atenção como que esse tecido é hidratado. Ele tem muita água. E aí, a hidratação dos tecidos, já falei isso e repito. Como que ela ocorre no corpo humano? De duas
partes importantes. A primeira é tomando água, tá? Tem que beber água. E tomar cuidado com a desidratação, né? Então tem que repor água. E a segunda, como que é? É através do movimento, tá? Então, através do movimento, eu acabo hidratando o tecido. Lógico que essa hidratação, ela tem que ser de maneira um pouco pensada, porque eu não posso executar muito movimento porque eu desidrato e lesiono. E movimento nenhum, eu também não beneficio essa hidratação tecidual, tá? Na parte de sólidos, então de 20 a 40% no ligamento e de 20 a 40% também no tendão. Aí, dentro dos sólidos estão, né, o colágeno, tipo 1 e 2, e a substância base. Então, o colágeno, aqui dentro dos 20 a 40%, tem mais ou menos 70 a 80%, e do tendão tem um pouco mais. Então, tipo 1, 90%, e o outro 95 a 99%. E o tipo 3, 10%, e o outro de 1 a 5% mais ou menos. Substância base, de 20 a 30%, e o outro um pouco menos. Tá? Então, a informação mais importante que tem aqui é relacionado à água, à hidratação e ao colágeno. Tem bastante colágeno também, que também é importante. O colágeno. Então, o colágeno, ele é formado pelo fibroblasto. O fibroblasto, ele expele, né? Ele forma o procolágeno. E aí, quando ele sai fora do fibroblasto, ele é quebrado extracelularmente em colágeno. Então, aí esse colágeno, ele é formado por diversas substâncias, inclusive esses 3 aminoácidos, né? A glicina, a prolina e a lisina. E existe também a hidroxoprolina e a hidroxolisina, que aí é hidro, né? Então também tem afinidade com água. E elas são muito importantes na constituição do nosso corpo todo, tá? O colágeno, ele é extremamente importante. E é importante salientar que algumas pessoas elas têm problemas genéticos relacionados à deficiência de alguns colágenos. E com isso a pessoa pode ter alguns problemas sérios, tá? Mas aqui eu quero salientar que a vitamina C, né, a falta dela causa escorbuto. E aí por quê? A vitamina C também ela tem relação com a síntese de colágeno, ela é importante. E aí ela tem contribuição para a formação de vaso, pele, tá? E também pode causar hemorragia caso a pessoa tiver algum problema. Então olha aqui nessa imagem. O escorbuto, ela é uma doença que às vezes vocês vão ver em filme de pirata ou desenho de pirata, para quem gosta. Aí você fala, a pessoa fala, do nada começou a sangrar, caiu o dente do pirata, tal, porque tem muita relação com a falta de vitamina C. Tá? E depois de muitos anos eles perceberam que se eles começassem a comer laranja ou limão, tal, né, alguma coisa assim, começava a melhorar. Então, o escorbuto traz hemorragia na gengiva, tumefação purulenta na gengiva, inchaço com pus, né? Dor na articulação, ferida que não cicatriza, além de desestabilizar dente. Então o dente cai, fica fraco. E é provocada pela carência grave de vitamina C na dieta. Então é uma carência grave, tá? Não adianta você ficar tomando um monte de vitamina C que vai recuperar, porque muito se perde. Mas isso aqui é importante. Então olha aqui, ó, fica essas manchas na pele muitas vezes, traz essas pigmentações, fica um pouco de hemorragia e tem relação então com a falta de vitamina C. E o dente fica sangrando e sempre fica com o dente cai fácil, traz um monte de outros problemas. Então a formação tem o fibroblasto, ele produz o procolágeno, que esse procolágeno, quando ele fica no meio, ele é quebrado em colágeno, e essa molécula de colágeno ele tem uma polimerização e forma esses crosslinks. Esses crosslinks é essa ligação que existe, tá, das moléculas de colágeno, e essas moléculas de colágeno eles vão se agregar e formar as fibrilas, e que vão formar as fibras de colágeno. Lembra desses crosslinks, que ele vai ser importante lá no final dessa aula depois, quando for falar para vocês sobre as lesões que acabam acometendo os indivíduos também. Bom, então é isso aqui, ó. A ligação entre as moléculas de colágeno, ela é devido a esses crosslinks. Então o crosslink liga uma molécula a outra que vai formar as fibrilas e as fibras de colágeno. Então é ela que traz a estabilidade, tá? Então por isso que o colágeno não se rompe, porque se eu esticar ele consegue suportar as cargas tensionais graças a esses crosslinks.
E a arquitetura do tendão, né? Vamos partir para essa parte de baixo que depois a gente sobe lá. Eu tenho essa tripla hélice molecular, como eu mostrei lá para vocês. E aí eles juntos formam o colágeno, que forma a fibrila, que forma uma fibra de colágeno, que forma o fibroblasto, ou melhor, forma o fascículo, que dentro dele esses verdinhos aqui são os fibroblastos. Eu tenho formação então aqui do tendão, graças à formação então de novo do fibroblasto, da fibra, da fibrila e dessa tripla hélice. E o tendão ele é recoberto então por esse peritendão, que ele é formado pelo paratendão que fica em volta do tendão e o epitendão. E dentro tem o endotendão também. É muito parecido com a parte muscular e a parte neural que a gente vai ver ainda, tá? Essas proteções que existem. E aí esse tendão, ele é ligado ao músculo, nessa junção miotendínea, e aí tem essa entese aqui, que ela se une ao periósteo, e aí as fibras de Sharpey, elas perfuram a parte óssea. Então lembra bem aqui, que daqui a pouco eu vou explicar uma parte para vocês dessa ligação que existe do músculo, tendão e osso, tá? Bom, ainda no tendão, como eu falei, ele é pouco vascularizado, mas ele tem um pouco de vascularização, mesmo sendo pouco. Então, o tendão ele é interessante porque eu tenho aqui assim, ó, as camadas protetoras, então em volta de alguns, não são todos, né, mas eu tenho uma bainha fibrosa. Aí eu tenho um mesotendão, que ele recobre o tendão, que é onde também pode ter, não sei se dá para enxergar aqui direito, mas dá uma acompanhada aqui nessa imagem onde está a seta, ó. Esse mesotendão, ele é como se fosse assim, ó, ele é contínuo. Aqui tem um espaçozinho, tá? Então ele dá o rolê aqui, ó, ele sai aqui, dá uma volta, faz esse contorno, aí ele dá a volta para lá e junto e passa aqui por cima de volta. É como se você pegasse um lençol, um cobertor e jogasse em cima de uma cadeira assim. Então ele fica em cima, né? Como se isso aqui fosse um cobertor. E aqui embaixo ele tem um espaço. E é por onde que o vaso sanguíneo entra, tá? Então ele entra por aqui para poder jogar sangue aqui para o tendão. Só que ele fica jogando na parte mais externa, na parte mais interna tem pouquíssima irrigação, tá? E aqui, então, tem essa bainha fibrosa, eu tenho o mesotendão e eu tenho aqui uma bainha sinovial. Se é bainha sinovial, a bainha ela recobre. Se é sinovial, ela tem uma característica que tem líquido sinovial, e o líquido sinovial ele serve para quê mesmo? Para evitar atrito. Então, normalmente essas regiões elas têm uma espessura maior em regiões de contato ósseo maior, tá? Para poder suportar melhor o estresse causado pela própria parte óssea nessa região. Então, a vascularização é bem ruim, né? Então, afeta processos de cura e regeneração, então processo metabólico em geral, é limitado. Existem os tendões que são avasculares, que na verdade não é que é totalmente avascular, ele tem pouquíssimo, né? E é revestido por paratendão. E os vasculares e os avasculares embaixo aqui são revestidos por bainhas de tendão irrigado pelo mesotendão, tá? Então tem o mesotendão, ele através dele aqui, ó, ele entra aqui a irrigação e é por lá que entra esse vaso sanguíneo. E outras estruturas em inserção com o osso, né? Então tem o paratendão, que é uma bainha que envolve e protege o tendão e fica em local de alta fricção, como eu falei, que é igual aqui, ó, vou mostrar para vocês para lembrar. Ó, o paratendão, ele recobre aqui o tendão. O epitendão, que é uma camada parietal sinovial envolvendo vários feixes. E aí tem a junção miotendinosa, que é até o perimísio, e a junção tendão-osso, que aí tem as fibras perfurantes de Sharpey, tá? Então ela é contínua com o periósteo e ela aprofunda na parte óssea. Então é como se fosse, deixa eu pegar aqui, olha para mim. Então vamos supor, como se fosse o tendão e aqui fosse as fibras perfurantes, ela penetra no osso e amarra no osso, tá? Não fica só no periósteo. Conforme a gente vai envelhecendo, vai acontecendo isso. E aí, já falando de um problema para vocês. Então pensa o seguinte, pessoas que têm o osso mais frágil ou a musculatura muito forte. Dependendo da fragilidade óssea ou da força muscular que a pessoa realiza naquele momento,
Aí você imagina, deixa eu aumentar minha imagem de novo aqui. Olha aqui pra mim. Então, ó, eu tenho aqui tendão, vou lá e penetro no osso para poder grudar e conseguir trazer a força. Faço a tração com a parte muscular. Às vezes, a força é tão grande que aí o músculo pega e solta. Faz... E aí o que acontece? Ele arranca um pedaço do osso junto. Essa fratura, ela tem o nome de fratura por avulsão. Tá? Avulsão. Vou até escrever aqui para vocês lerem. Avulsão. Assim, ó, avulsão. Porque, ou por arrancamento. De tão forte que a pessoa, às vezes, ela tem uma fratura por avulsão ou arrancamento. Ou se a pessoa for mais idosa e tiver osteoporose, isso é mais comum acontecer. Tá? E aí é interessante começar a pensar que aí, onde eu tenho tendão, homem adolescente é mais comum acontecer. Tem uma doença de Osgood-Schlatter, falei para vocês no osso. Aqui onde eu tenho a inserção do tendão patelar, tá? Lá na tíbia. Tem aquele osso bem na canela, na parte de cima lá. Às vezes o que acontece? Então eu fico assim, com o periósteo, e aí eu fico com o tendão bem aqui, né? Aí conforme começa a puxar por conta do quadríceps, o periósteo ele vai alongando. E aí o que acontece na parte de trás? Vai tendo depósito de massa óssea. Aí fica aquela proeminência óssea grandona, justamente por conta disso, pela alta formação e tensionamento que tem. E aí começa a ter um depósito de osso, porque o corpo entende, ele está usando bastante. Tá? Aí alguém deve estar pensando, nossa, mas é dolorido, né? Será que passa? É dolorido. Para adolescente normalmente tem que esperar a maturação. E aí quando começa a fechar a epífise de crescimento e tal, começa a diminuir. Mas é mais com o envelhecimento mesmo que vai passando, viu? E aí tem que tomar cuidado, equilibrar a força. Homem é mais comum porque usa muita força de membro inferior, né? Vai jogar bola, por exemplo. É mais comum acontecer, mas isso não exclui as meninas. E aí é ruim porque às vezes a pessoa não consegue nem ajoelhar mais, de tanta dor que fica no joelho. Tá? E isso acontece com adolescentes. Pessoas idosas ou mais velhas que acontece isso pode ter relação com outras coisas. Mas aí quando for falar sobre joelho para vocês, a gente entra mais nesse assunto. E aí tem colágeno, aqui no tendão e ligamento, né? E cápsula. A gente tem mais tipo 1 e mais tipo 3. Mas tem mais umas toneladas de colágeno. Mas eu vou falar mais dos dois aqui que são mais importantes nesse caso. Então o tipo 1 é mais comum em osso, tendão e ligamento. E o tipo 3 tem fibra reticular, que é como se fosse um esqueletinho, tá? Para o órgão ou víscera, né? No músculo liso, no endoneuro, nas trabéculas de órgãos hematopoéticos. Ele ajuda um pouco a dar estrutura para esses órgãos. E a orientação estrutural das fibras. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Os tendões, eles são paralelos, unidirecionais e suportam altas cargas tensionais unidirecionais. Por quê, né? O tendão, qual que é a definição de tendão mesmo? O tendão é o que amarra o músculo até o osso, beleza? Deixa eu aumentar minha imagem aqui de novo. Então, se eu tenho um tendão, o músculo está aqui. Quando o músculo puxa, por mais que eu tenha fibra penada, unipenada ou qualquer outra penação, a direção do tensionamento do músculo sempre vai ser na mesma direção. E com isso o depósito de colágeno ele acaba ficando paralelo. Tá? Agora os ligamentos. O ligamento é aproximadamente paralelo, sustentam cargas tensionais e predominantemente uniaxial, mas também suporta cargas em menor em outras direções. Por quê? Vamos pensar no ligamento do joelho. Tá? Tem os colaterais, tem os cruzados, né? Então, quando eu penso no joelho, por exemplo, eu tenho um ligamento, que eu tenho vários ligamentos, e cada ligamento ele tem uma preferência para suportar mais carga tensional em um sentido do que o outro. Mas como o joelho sofre diversas forças diferentes, em diversos graus, ângulos ou direções, então as fibras de colágeno elas vão ficar sendo depositadas
de maneira paralela. Deixa eu aumentar a imagem de mim de novo, olha para mim. De maneira paralela, só que também eu vou precisar em outras direções. Então ela vai ficar um pouco paralela, mas também em outras direções, tá? Então é importante entender justamente isso. Essa ligação dessas fibras, tá? Mas que elas como sofrem alteração para outros direcionamentos, então ela acaba tomando outras direções. Só que preferencialmente para uma direção, não apenas para uma igual é o tendão. E com isso, como vai ficar a conformação? A conformação do tendão, o ligamento da pele, ó, todos têm colágeno. Mas qual que é a diferença? A do tendão, cada fiozinho preto desse aqui como se fosse colágeno, tá? Com um zoom bem grande. Tá vendo que ele está ficando bem alinhado, fica paralelo? Então ele tem uma grande possibilidade de suportar carga tensional em tração, porque ele fica bem paralelo. O ligamento, ele vai conseguir sofrer, porque ó, tá vendo? Tem paralelo e tem umas outras em outros alinhamentos. Então ele consegue sofrer bastante tensionamento em tração, mas também em outras direções, não só em uma direção, tá? E a pele é totalmente aleatório a deposição de colágeno. E aí com isso ela perde um pouco de força tensional em tração, que não se compara com o ligamento e tendão, mas ela ganha força de tração para todas as direções, tá? Mas como tem menos colágeno, ele não é paralelo, de uma maneira bem mais fraquinha do que os outros. Então, diferença entre tendão e ligamento. Tendão liga o músculo ao osso, ligamento ligam duas estruturas ósseas. Tendão, 99% de colágeno tipo 1 e 1% do tipo 3. Ligamento, 90% tipo 1, 10% tipo 3. Tendão, fibra ordenada paralelamente. Ligamento, fibra paralelas e outras entrelaçadas. Tendão, suporta carga tensional unidirecional e o ligamento, carga tensional em uma direção principal e em outras direções secundárias, só que de maneira menor do que dessa principal, tá? Então essas são as diferenças básicas entre o tendão e o ligamento, e esse é muito importante você entender. E olha que interessante. Olha que interessante aqui agora. Quando eu tenho uma lesão ligamentar ou tendínea, isso aqui é uma fotomicrografia, né, aumentada em diversas vezes. Esse bambuzal aqui, que parecendo um monte de bambu, ou raiz de árvore, sei lá Deus o que é que parece isso aqui. Tá vendo que ele está bem alinhadinho, dentro das proporções? E esse outro não está alinhado. Então, quando eu tenho um alinhamento, tá? Quando eu tenho um alinhamento das fibras, quer dizer que existe uma integridade da fibra. Quando ela está desalinhada, quer dizer que houve um tipo de lesão. Porque sabe quando a pessoa fala assim, a pessoa teve uma entorse de joelho, tornozelo ou qualquer outra articulação, e aí parece que ficou frouxo, mas eu fui no médico e parece que não rompeu, mas ainda está estranho, tá? Eu vou descartar a parte de propriocepção nesse momento, vamos pensar só na parte biomecânica pura mesmo. Então, por que isso acontece? Eu tenho aqui assim, ó, vou aumentar minha imagem de novo. Então eu tenho aqui, tá bem atado, então isso aqui é ligamento, tá tudo alinhadinho, bonitinho. Aí, conforme eu tenho o estiramento, lembra da força plástica e elástica, como a gente já falou? O elástico é o quê? Quando eu tensiono e aí a hora que eu solto ela volta ao tamanho normal. E o plástico é o quê? Eu tensiono de uma maneira, só que eu tensiono tão forte que quando eu solto ele continua igual. Ele não volta mais para o tamanho dele normal. Então existe um desalinhamento nessas fibras nessa hora que elas perdem o alinhamento. E se ela perde o alinhamento, ela perde a capacidade de suportar cargas tensionais. E ela fica um pouco mais compridinha do que ela era antes. E aí isso traz uma sensação de instabilidade também da articulação. E olha aqui, ó, o alinhado normal e o não alinhado com uma distensão sem ruptura, por exemplo. Mas pode ter ruptura associada também, tá? Isso aqui é só para supondo que não houve ruptura. Porque se houve ruptura, aí você sabe já que rompeu e aí ganha mais mobilidade por conta disso. Mas às vezes, não rompeu, mas como o ligamento ou a cápsula ficou maior do que era para ser, então fica com folga a articulação. E com isso dá a sensação de instabilidade, associado à perda da propriocepção também, tá?
Quando eu for falar sobre nervos, eu vou falar um pouco mais sobre a parte proprioceptiva para você. E aí também tem, supondo que seja um tendão normal, tá vendo tudo alinhado bonitinho, e quando tem um nódulo. E esse nódulo, ele pode ser qualquer nódulo que você imaginar, mas também pode ser uma inflamação. Deixa eu voltar aqui, né? Então, tá vendo aqui? Tem esse nódulo e aqui é sem nódulo. Aqui tá tudo paralelinho, bonitinho. E aqui no outro, não. Aqui não tá paralelo mais. Tá vendo? Então, pode ser um processo inflamatório, pode ser um nódulo no tendão. E aí tem um problema, porque assim, se eu tenho uma tendinite, eu tenho uma inflamação no meu tendão. Que tende é de tendão e o it é de processo inflamatório, tá? Então, se está inflamado aqui essa região, o que vai acontecer? Tá vendo que ele perde o paralelismo aqui dessa região? Se ele perde o paralelismo, o que acontece com a força tensional desse tendão? Ele diminui, tá? Então, o risco de lesão para quem tem uma tendinite, uma lesão séria de rompimento tendíneo, é alto, é mais alto do que quem não tem, né? Por motivos óbvios. Aí os tendões também, cápsula, ligamento, tem elastina. Então é uma proteína, ela é escassa e tem uma propriedade mecânica de absorção de choque, principalmente a parte tensional. A fibra elástica ela é dessa maneira, parece ser enovelado. E aí quando eu estico, o que acontece? Ela começa a se alinhar, tá vendo esses pezinhos vermelhos aqui, ó? É o crosslink da elastina. E aí quando eu solto a tensão, ele volta a ser emaranhado novamente aqui. É bem interessante por conta disso, tá? Então o que garante o efeito elástico dos tecidos justamente é a elastina, porque ela se comporta como uma propriedade elástica. Ela estica, e quando eu solto ela volta o comprimento dela normal, ela se emaranha novamente aqui. E aí a substância base da fibra de colágeno, dentro do tendão e ligamento, ela tem o proteoglicano, que é mais ou menos 20% dos sólidos. Tem glicoproteína estrutural, proteína protoplasmática, são pequenas moléculas, e as proteoglicanas elas se ligam à água. Presta bastante atenção nessa informação. Então, os proteoglicanos têm afinidade por água, tá? E aí lembra, como tem bastante sólido, 20% do tecido, então o que ele faz? Ele puxa bastante água. E aí o que faz ter hidratação tecidual, tá? Então, esse proteoglicano ligado à água faz a matriz um tipo de gel bem estruturado. É como se fosse um cimento para o ligamento e tendão e a cápsula. E favorece a ligação e força em geral, para suportar as tensões e compressões. E olha que interessante aqui, né? Esse gráfico é bem simples. Então lembra, ó, o A, igual a gente viu no osso, é a primária ou região dos artérios. Então ela está frouxa. Eu começo a colocar tensão, ela vai aumentando a deformação pela carga que eu aumento. Vou aumentando a carga e vai aumentando a deformação. Tá? A secundária é linear. Então até aqui, ó, nessa região, A e B, se eu fizer tensionar e soltar, ele volta para o tamanho normal. A partir de C, tá vendo? Começa a ocorrer uma microfalha. Eu começo a causar uma microlesão, tá? Por esse estresse e deformação dos ligamentos, tendões e cápsulas. Até o momento que coloca tanta tensão que aí rompe totalmente, tá? Então que é a falha total. Então a elasticidade do tecido ela tem relação com o estresse sofrido, que é a força tensional, dividido pela deformação que ele tem. Então aqui, ó, nessa região B é uma linear, porque conforme eu coloco mais carga, mais ele vai esticando. Chega uma hora que eu começo a colocar mais carga e ele não estica mais. Aí ele começa a romper, tá? Até que o momento que ele rompe tudo. Existe uma curva ou uma área, né? Que é uma área de esterese do tendão. A esterese ela tem relação, então que é a área de esterese? É a área entre o carregamento e o descarregamento durante o movimento. Ou seja, é o momento que eu estico, que eu aumento a carga, e o momento que eu solto, eu tiro a carga. Então toda vez que eu estico, através de uma força, ele tem uma porcentagem de alongamento. E quando eu solto, ele diminui o alongamento, ele volta ao tamanho normal.
Aí tem um detalhe, tá vendo que tem uma área aqui escrito heat? Heat em inglês significa calor. E aqui eu também tenho, tá? O que indica esse gráfico? Conforme eu começo a esticar e soltar, esticar e soltar, esticar e soltar, conforme ele vai gerando calor, quer dizer que ele vai perdendo as propriedades elásticas do tecido. E se ele não faz muito calor, quer dizer que ele tem uma propriedade elástica baixa. Ele estica e volta. Esse que estica e volta, só que ele começa a ter calor e aí ao longo do tempo ele vai perdendo sua propriedade elástica. Aqui ele pode ter uma propriedade elástica baixa já, porque ele não estica tanto, ou então o tecido é mais otimizado para esse alongamento. Mas quando eu penso em alongamento, é importante eu alongar, né? Então, e normalmente pode gerar calor, e esse calor é gerado simplesmente pelo fato de eu alongar o tecido e soltar o tecido. Aí o comportamento viscoelástico ou taxa de dependência. O comportamento viscoelástico, ele é uma união da palavra viscosidade e elasticidade. A viscosidade é a capacidade de uma estrutura em se adaptar de uma determinada carga. Tá? E é um comportamento dominante sobre baixa carga, que eu vou explicar para vocês já o que é. Então, por exemplo, o que é uma viscosidade? Propriedade a viscoelástica do tecido. A elasticidade, ela tem relação com a capacidade da estrutura de se alongar e voltar à posição inicial de maneira não linear. Então, por que não linear? Porque eu tenho essa perda aqui, ó. Eu estou nesse ponto, eu estico, quando eu solto ele volta ao tamanho inicial, mas não de maneira linear mais, porque eu tenho uma formação de calor do tecido. Aí o importante é eu entender, vamos dar um exemplo mais tangível aqui, pegar um exemplo mais palpável. Imagina uma árvorezinha bem novinha. Se eu pego o galho dela, uma árvore bem verdinha, e dobro o galho dela sem quebrar, a hora que eu solto, mas se eu não pense que você não está dobrando com muita força. A hora que você solta, o que acontece com o galho? Ele volta pro posicionamento inicial que ele estava, tá? Então essa é uma propriedade elástica, certo? Se eu começo a colocar muita força e solto, aí ele não volta ao local anterior. É uma propriedade plástica, tá? Mas vamos pensar agora num bonsai. Sabe aquelas arvorezinhas lá? O que o pessoal faz para poder manter aquelas arvorezinhas naquela posição? Elas ficam bastante bonitas, né? Assim que eles colocam uns formatos diferentes e tal. Depois vale a pena vocês pesquisarem em relação ao bonsai. É bem bonito assim, a maneira que eles cuidam. Então, o que tem de diferente? O que eles fazem? Para quem sabe o que eu estou falando. Eles pegam uns aramezinhos e eles entortam o galho da árvore e amarram com arame, né? É um exemplo. E aí depois de algum tempo, então o que acontece? Ele coloca uma carga para entortar o galho daquela arvorezinha. E ele deixa com aquela carga, porque a carga, ele não aumenta mais a carga, porque o arame fica daquele jeito. E aí depois de um tempão, aí eles vão lá e tiram o arame. Aí quando tira o arame, a árvore está naquele formato que eles deixaram, né? Demora semanas ou meses, depende do tipo de árvore. Então, o que acontece justamente com o comportamento viscoelástico é isso. Eu coloco uma carga, ele vai se acostumando com aquele estímulo, só que é uma carga única. Ela não precisa ser tão alta, mas ela tem que ser constante. E essa constância, ela é capaz de modificar o comportamento daquela árvore. E na vida acaba sendo assim também, né? Por um comportamento constante na nossa vida, a gente vai trazendo algumas modificações para a nossa vida. E na parte biomecânica a mesma coisa, que daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então o fenômeno de acomodação, então a deformação, conforme eu coloco uma carga, eu deformo o objeto, ele vai permanecer deformado daquele jeito, de acordo com a acomodação que ele vai sofrendo. Então, durante uma carga constante, observa-se uma deformação constante. Então, eu venho aqui e coloco uma carga, ele se deforma. Aí, com o tempo, né, a deformação aumenta com o tempo, sem alterar a carga. Então, eu não vou alterar a carga, mas ele mantém essa deformação. E depois, se eu tirar essa carga, ele fica daquele jeito.
E aí eu tenho também o relaxamento de carga, que é o stress relaxation. Vai? Então, ao colocar uma carga constante, vai ocorrendo um relaxamento do estresse. Então, a hora que eu coloco uma carga, ela fica bem tensa e com o passar dos dias ou horas, ele vai diminuindo, vai relaxando. Vou dar um exemplo mais palpável para vocês, visual. Sabe, não sei se você já usou aparelho de dente, né? O que acontece é mais ou menos parecido. A pessoa coloca aparelho e aí depois que ela coloca aparelho, ela tem que apertar o aparelho. Aí conforme ela aperta, depois de alguns meses, aquela dor que fica quando coloca aparelho, ela vai sumindo, ela vai se acostumando. Aí eu vou lá no dentista e ele tem que apertar mais um pouco. Aí ele muda o local. Então eu coloco um estresse, é uma carga alta, mas não é gigantescamente alta para arrancar o dente, é só para poder começar a empurrar ele para um outro alinhamento. E aí com o passar dos meses ou anos, o dente vai se ganhando aquele alinhamento diferente, né? E é o que acontece quando a pessoa usa colete para poder melhorar a postura, por exemplo. E esses coletes, eles são importantes para usar para quem tem alteração postural grave, tipo uma cifose severa, uma escoliose severa, tá? Ou então, por exemplo, para quem tem pé torto congênito. Então, o que acontece aqui, ó? Eu coloco um colete para alinhar a postura da pessoa. É para começar a alongar a parte ligamentar, capsular, tá? E aqui no pé torto congênito de criancinha é a mesma coisa. Ela está com o pezinho torto, eu coloco uma botinha engessada ou uma botinha ortopédica para ir entortando o pé da criança para a posição que seria mais natural, anatômica. Então tá vendo o pezinho torto aqui, ó, da criancinha? Aí eu vou colocando a botinha e com o passar dos meses ele vai alterando. Olha aqui, ó, esse pé tá sem botinha, né? Olha ali com a botinha engessada aqui. Ele fica um pouco mais alinhado, tá? É sofrido para a criança no começo, mas é muito útil. Aí ao longo dos meses vai melhorando e aí com isso a criança começa a melhorar o posicionamento articular e tal, e aí fica belezinha com o passar dos meses. Alguns poucos casos precisam de cirurgia, tá? Então esse comportamento é um comportamento viscoelástico. Eu causo uma deformação, mas é uma deformação benéfica. Porque parece que todo termo quando a gente usa, causou uma deformação. Não é totalmente ruim, tá? Então aqui é uma deformação benéfica. Depois fica alinhadinho, bonitinho. E na postura também. Mas para quem quer usar aqueles coletinhos, sempre me perguntam, né? E aqueles coletinhos de colocar no ombro, deixar o ombro alinhado, assim, é bom? Só se você tiver uma deformação muito grande no teu ombro. Porque senão, aquilo lá depende do quê? Propriamente alongamento mesmo, mas também depende da ativação muscular. E usar esse colete, ele não ativa a musculatura. Ele faz só você ficar dependente daquele colete. E aí a hora que você solta, acontece o quê? Cai tudo, tá? Então não resolve. Então o importante faz trabalho postural, vai trabalhar com músculo. Movimento é vida, vida é movimento. E a rigidez, né, e o comprimento e a deformação do tendão e ligamento, então a força e alongamento. Então, quanto mais grosso ele é, mais rígido ele fica, mais rígido ele é. Então, por exemplo, quanto maior a seção transversa, maior é a força necessária para causar falha mecânica. Então, um tendãozinho, um ligamento fininho, ele tem uma chance de romper mais fácil do que o outro. Eu preciso de uma força maior para romper. E como que eu fortaleço tendão e ligamento? É fazendo movimento, tá? Fazendo movimento naquela direção. Com o passar do tempo. E aí tem um detalhe importante, ele não fortalece igual músculo, ele é muito mais demorado. E aí é engraçado porque quem começa a treinar muito com peso, por exemplo, com força, acaba tendo lesão ligamentar muitas vezes, por quê? Porque o músculo ele se adapta muito melhor, né? Ele é mais vascularizado. O tendão e o ligamento não. E nem a cápsula, ela depende mais tempo. E aí você sobrecarrega músculo, ele puxa o tendão e ele rompe, tá? Ou o ligamento. E o alongamento, quanto mais longo o tendão for, maior vai ser o alongamento necessário para causar falha mecânica. Então também quanto mais longo ele maior a capacidade dele de alongar. E aí para poder causar um estiramento ele fica muito comprido e aí ele rompe, né? Então quanto mais curtinho ele for, se você colocar um estiramento maior, ele rompe mais fácil.
Então também é a mesma coisa. Eu tenho que ir alongando ao longo da minha vida para ganhar um bom alongamento e diminuir o risco de lesão. E fatores que afetam as propriedades biomecânicas dos tendões e ligamentos. Então, por exemplo, a maturação e envelhecimento, né, da própria pessoa, ela reduz o número e a qualidade de crosslink. Lembra que eu falei para vocês lembrarem no final o que era crosslink? Crosslink é o quê? É o que liga uma molécula de colágeno ao outro. É o que dá a resistência para colágeno. Tá? Ah, então quer dizer que ter muito crosslink é bom? Se você tem muito crosslink na tua fibra de colágeno, o teu tecido fica mais duro. E aí ele perde a capacidade de alongar. Se ele não alonga, ele rompe mais facilmente. Tá? Então é importante que ele tenha um certo alongamento. E quando você diminui muito a quantidade de crosslink, a tua fibra, a tua cápsula, o ligamento, ela fica mais fraca. Tá? Também é um problema. Ah, mas o que eu faço então? Movimento ao longo da vida de maneira saudável. Tomar cuidado com os excessos. O diâmetro da fibrila também de colágeno acaba diminuindo e ocorre desidratação tecidual pelo próprio envelhecimento em si, que é muito normal, e por movimentos inadequados ou excessivos e tudo isso que pode acontecer. Na gravidez, né, e no pós-parto, existe uma frouxidão ligamentar e ela é benéfica porque assim a pelve da mulher ela abre mais para poder passar a criança, tá? E é muito comum que isso aconteça. Então, porque a mulher começa a liberar oxitocina, entre outros, hormônios que facilitam e auxiliam então nessa ganho de amplitude de movimento, tá? Então é bem interessante. Tanto que às vezes algumas modalidades esportivas tem mulher que tem mais facilidade quando ela compete ainda gestante, porque ela ganha mais flexibilidade. E existem casos na história assim de coisa pesada, assim, sabe? De ter lido que na Rússia, né, o técnico estuprava algumas atletas lá para poder favorecer, entre aspas, ela na competição, porque ela ficava com um alongamento melhor e depois fazia abortar. Era uns absurdos. Esporte realmente de ponta assim não é sinal de muita saúde não, viu? Galera assim carece muito de doenças mentais mesmo assim e física. É bem cruel, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação ao que a gente faz. Bom, diabetes aumenta a rigidez do tecido, ele fica mais hiperviscoso e aumenta o número de crosslink. Fala, pô, mas se aumenta o número de crosslink fica melhor, fica mais forte. Ele não fica, ele fica mais tenso, ele fica mais duro e aí qualquer coisa pode romper com mais facilidade, ele perde a capacidade de alongar. Tanto que para quem tem diabetes tem um negócio que chama sinal da prece. Sinal da prece você pede para a pessoa fazer isso aqui com a mão. Bem isso aqui, ó. Quem tem diabetes há muito tempo, alguns anos, a pessoa não consegue. Quando você pede para colocar palma com palma, com o cotovelo mais aberto assim, a pessoa faz isso aqui só. Ela não consegue fazer a extensão da palma da mão. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. Ela não consegue fazer a extensão total da palma da mão. A hora que você pede para prender um contra o outro, ela faz isso. Ela não consegue colocar palma com palma e nem fazer isso com o cotovelo. Tá? Então, porque essas pessoas elas perdem a mobilidade. Uso prolongado de anti-inflamatório não hormonal também aumenta a resistência, que aumenta a chance de ter lesão ligamentar, porque não perde o alongamento. Alteração sobre condição de estresse mecânico. Então, imobilização. A imobilização diminui a força do tendão, aumenta a rigidez e a tensão. Tá? Também acaba trazendo problemas. Aumenta o metabolismo. Se aumenta o metabolismo, aumenta a degradação e diminui o número e qualidade de crosslink também. Então fica mais frágil a região quando está imobilizado. O uso de anti-inflamatório esteroidal ou corticosteroide também vai inibir a síntese de colágeno. Se produz pouco colágeno, fica mais frágil e aumenta o risco de lesão. E o uso contínuo leva ao aumento da falha carga máxima, tá? Então tem que tomar cuidado. E tem que tomar cuidado também que existem, não sei se você já ouviu falar, que o pessoal que tem problema articular faz uma coisa que chama infiltração. A infiltração é pegar uma agulha com uma seringa, pegar um corticosteroide e aplicar dentro da articulação da pessoa para tirar a dor.
tira a dor realmente, mas o uso prolongado desse tipo de artifício sequestra cálcio do osso, ou seja, localmente causa osteoporose e também localmente diminui a síntese de colágeno, que deixa o tendão, o ligamento mais fraco, e aí a chance de ter uma lesão maior é bem grande, tá? Então também tem que tomar cuidado com esse tipo de medicamento. E aí também o uso excessivo. Então quando você pensa no overtraining, na Leri Dort, né? Então a pessoa começa a treinar muito, começa a ter microfalha, pode ter tendinite e lesão ligamentar, e a tendinite leva a lesão ligamentar também, pode ser. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E pacientes que são renais crônicos, que fazem hemodiálise, pode ter hipermobilidade, hiperfrouxidão, e com isso também fica com ruptura. Porque o tendão, o ligamento e a cápsula, eles ficam mais frágeis. Aí tipo assim, eles esticam, mas na verdade eles vão sofrendo microfraturas, microlesões. E aí com isso também é bem ruim. E por fim, o reparo tendinoso. Reparo tendinoso, como eu falei, ele é rápido ou ele é demorado? Ele é demorado. Por que ele é demorado? Uma das causas, pela falta de vascularização. E aí olha aqui que interessante. Então a fase inflamatória, quando eu tenho uma lesão séria, né, do tendão, demora de 24 horas a 2 dias. Depois eu começo uma fase reparativa, que tem uma parte de proliferação. Isso que eu tenho em meses, ó. Demora 1 mês e meio, 2. Aí começa a ter um remodelamento, tá? Uma fase de consolidação, que é mais 1 mês e meio, então lá para o 3º mês. E aí depois a fase de remodelamento em relação à parte de maturação do tecido, que é onde ele vai suportar mais carga, tá? Demora mais ou menos 11, 12 meses, tá? E aí a gente tem problema, porque fazer a cirurgia é bom, às vezes não é. Tem que esperar a fase de recuperação daquele tendão ou ligamento, e que demora um pouco. Só que é interessante saber que com o movimento o reparo vai acontecendo de maneira melhor, mais saudável. Por quê? Vai ajudando no alinhamento das fibras de colágeno que trazem a força para o tendão. Ficar só parado, e aí que é um detalhe, tem que tomar cuidado quando fala isso. A pessoa entra na lei do tudo ou nada, né? Ou ela não faz nada, fica parada imóvel, ou ela acha que ela pode fazer muito movimento. Mas o movimento que eu estou falando para vocês, às vezes o simples fato da pessoa fazer uma contração isométrica da perna dela já está levando uma contração do músculo que vai tracionar o tendão, e aí vai causar uma compressão no ligamento por conta do movimento articular que vai realizar, ou uma tração. Então só de ficar em pé às vezes já vai colaborar. Então tem que pensar certinho o que é que a pessoa pode fazer naquela fase. E dentro da cirurgia a gente tem os enxertos, que existem os halo-enxertos e o auto-enxerto. Halo-enxerto, deixa eu voltar e mostrar para vocês aqui. O halo-enxerto é um indivíduo da mesma espécie e o auto-enxerto do mesmo indivíduo. Os que são mais comuns hoje em dia são os auto-enxerto. E o auto-enxerto, por exemplo, a cirurgia mais comum que tem atualmente é lesão de LCA, né, ligamento cruzado anterior do joelho. E aí eles pegam um outro tendão dele mesmo, do próprio indivíduo, que normalmente é ou tendão patelar ou da pata de ganso, tá? Aí eles pegam esse tendão, eles fazem um trançado para deixar ele mais forte, e aí eles colocam no lugar do cruzado anterior. Então é o auto-enxerto, que é o mais comum. E aí demora, então 24 meses, alguns estudos falam que o aspecto e a aparência acaba ficando normal, mas demora muito tempo, tá? Não é pouco tempo, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Beleza, pessoal. Então a gente vai ficar por aqui. Ótima semana, bons estudos para você.